Meus amigos, vamos acompanhar o que o Marco Rubio falou aí sobre o ditador da Venezuela, seus aliados, se o presidente brasileiro descondenado Lula continuar tentando defender e apoiar a ditadura, o narco-ditadura que tem na Venezuela, o recado está dado. Olha só o que o Rubio falou, vou deixar um trechinho do que ele falou para você acompanhar, olha só isso. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla... Meus amigos, tá pegando fogo aí. Os Estados Unidos não tá para brincadeira. Os Estados Unidos veio para resolver essa situação da Venezuela e a situação que estava sendo alastrada aqui, os mini ditadores aqui do Brasil. O Alexandre de Moraes vai pegar aí mais algumas sanções. O Lula, se continuar com esse discurso defendendo seus ditadores de estimação, e os outros países também, a Colômbia aí, o presidente americano já deu o recado duríssimo, e vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Vamos ver a militância aí também desesperada com essa questão da Venezuela e o discurso do Lula aí, que tá tentando fazer um discurso, mas ele vai ser freado com o presidente americano e também o Marco Rubio. Vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Deixa aqui o seu like, queria fazer um pedido para você, apoiador da direita, deixa aqui o seu vídeo, deixe seu comentário, é importante demais, tamo junto e vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Él es un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por um gran jurado. Realmente demonstra que é um terreno delicado, né? Estão andando ali em cima de gelo fino. Melhor a gente não causar nenhum atrito antes da hora. E eu acho que eles têm feito, o Itamaraty tem feito isso a contento. No que eles estão conseguindo fazer, eles estão conseguindo segurar. Por isso que eles não dão nenhum detalhe. Isso. Eles não dão nem data. Eles sabem já qual é a data da reunião, mas a gente pede, eles não falam, porque eles não querem dar nenhum espaço para que o bolsonarismo retome a dianteira que eles tiveram em algum momento. Eles querem segurar a coisa como está agora, né? E a questão da Venezuela é muito, muito delicada por isso e também por uma questão interna também. Porque você pensa o seguinte, se os Estados Unidos realmente vierem a intervir, que não está muito no cenário, a gente conversa com o pessoal das Forças Armadas, o Exército monitora isso e diz que não tem indício, apesar de ser uma grande quantidade de tropas ali, não é uma quantidade suficiente para que haja uma intervenção real, botar gente na Venezuela. Eles dizem que não existe isso. Você pode ter uma ação híbrida, drone, desinformação, ataques lá. O que eles estão querendo? Que as Forças Armadas se levantem contra o Maduro. Mas independentemente disso, supondo que os Estados Unidos realmente invadam a Venezuela, o que o Brasil vai fazer? Absolutamente nada. Entendeu? O Brasil não tem como pegar tropas e defender o Maduro. Além do que defender o Maduro. Não, mas esse é o ponto que eu quero pegar, quero ouvir o Valdo. Mas é a crise é um assunto muito delicado. Tem uma outra coisa. Antes do tarifaço, no primeiro ano do governo Lula, todas as pautas de desgaste para o governo Lula foram pautas do presidente na pauta internacional, na agenda internacional. Uma delas, Venezuela. Justificando, dizendo que a Venezuela nunca teve tanta democracia. Exato. Então, assim, foi muito criticado por isso. Vamos lembrar aqui, né? Porque tem um mundo antes do tarifaço e um mundo depois do tarifaço. Valdo, esse primeiro ponto. Muita gente, inclusive dentro do governo e dentro do PT, defendendo que já era hora do governo se distanciar do Maduro. E aí, trazendo para os dias atuais, pós-tarifaço, lembrei aqui da Maria Corina, que não teve um comentário de nada do governo brasileiro sobre... Eu não me lembro. Se alguém tiver, por favor, me corrija. Não, tô falando... Dizendo que não gostou muito. Não, tô falando... Não, e como ele disse, ele estava falando em caráter pessoal. Tô falando do ponto de vista institucional. Não teve ninguém falando do Nobel da Paz. Então, realmente, Valdo, assim, tá faltando, né? Um posicionamento um pouco mais enfático. Não tô nem falando do Trump, tô falando do Brasil sobre a Venezuela. Mas eu sei que você tem apuração de estudo só para complementar aqui, para cobrir
complementar os nossos comentários aqui. Fala, Val. Olha, Andréa, se dependesse só da diplomacia, Lula evitaria a tocar no assunto, pelo menos até quando as negociações avançarem mais, né? Mas a diplomacia sabe, como disse o Bausa, que é praticamente impossível conter o presidente Lula nesse assunto. Mas pelo menos ele foi aconselhado a reduzir o tom, a baixar a bola, evitar ser agressivo, evitar fazer ataques a Donald Trump, tanto nessa questão da Venezuela e agora da Colômbia, que aconteceu neste fim de semana. A primeira manifestação de Lula sobre uma eventual intervenção americana em território venezuelano foi lá no evento no Rio de Janeiro. Lula subiu o tom, falou num tom inflamado, estava ali também diante de líderes de movimentos sociais, então estava muito animado, muito agitado e não agradou, principalmente porque veio no mesmo dia em que Mauro Vieira estava se encontrando com Marco Rubio. E aí ele disse, olha, fale, tem que falar. O Brasil não pode simplesmente não vou me meter nisso. Não dá. Aqui na América do Sul, o presidente tem que falar. Hoje, ele já falou num tom bem mais ameno, sem agressividade, sem citar realmente os Estados Unidos, nem Donald Trump, pontuando como deve pontuar sobre que aqui a América do Sul é uma zona de paz e que ele não quer que venha para cá um conflito armado na Venezuela, Colômbia, e na Venezuela vai acontecer. Eu acho que é muito mais uma ameaça, uma tentativa de você acuar Nicolás Maduro do que uma intervenção real por terra. Vai ter ali no Mar do Caribe o que está acontecendo ali, ataques a embarcações, pequenas embarcações que estariam vindo da Venezuela com drogas. Então, olha só, Lula vai falar? Vai conversar sobre isso com o Trump? Provavelmente, mas não pode ser o assunto principal. Tem que ser assim, pontuar, fazer a sua colocação, que é necessária, que o Lula vai fazer, mas não perder muito tempo com isso, focar na questão comercial. Esse é o desenho que estão fazendo para esse encontro que deve acontecer lá na Malásia no próximo fim de semana. Deve, porque isso depende de negociações diplomáticas que estão sendo feitas em caráter sigiloso. Então, Andréa, Lula vai citar, mas está todo mundo dizendo, olha, baixa a bola, não ataca, sem agressividade. E ele fez isso hoje no evento no Itamaraty, Andréa. E falando nesse evento que o Valdo cita, o presidente Lula afirmou que manter a América Latina e o Caribe como zona de paz é uma prioridade do Brasil e que intervenções estrangeiras podem causar danos maiores. Vamos ver. Na América Latina e Caribe também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Aí a produção preparou uma tela aqui para a gente ver com as diferenças de discurso do presidente Lula nos últimos dias. Vou mostrar para vocês aqui, ó, em 15 de outubro, né? Começando aqui, ó, 15 de outubro. O presidente disse assim, então vamos nos tratar por você sem liturgia. E comecei a falar o que eu achava que tinha que falar. Não pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica. Então o presidente Lula fazendo referência à fala do Trump lá na ONU, quando ele disse que tinha rolado uma química entre ele e o presidente brasileiro. Aí no 18/10, o presidente Lula disse assim, ó, a gente quer formar uma doutrina latino-americana que nunca mais um presidente de outro país ouse falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Otávio. Olá, você tem uma retórica de palanque, que é essa, e outra retórica que a gente mostrou, que é do Itamaraty, da diplomacia. O Lula optou por fazer um pé em cada canoa. Optou por ter uma retórica de palanque, porque isso foi a virada de popularidade do governo, né? Ou pelo menos foi digamos assim, o Trump é o padrinho do crescimento da avaliação do governo Lula nesse momento. Já vinha mais ou menos melhorando, mas a virada se deu com o Trump. Então ele, politicamente, por 2026, ele vai manter, ninguém pode falar grosso com o Brasil, isso é retórica de palanque. Quanto à Venezuela, eu entendo que o Lula está querendo se manter como um interlocutor para esse conflito. Então, como é que ele se mantém como interlocutor? Ele condena qualquer tipo de invasão, defende a paz e, com isso, tenta o que ele sempre busca, o protagonismo. O Lula é um presidente em busca de um protagonismo de negociações internacionais, né? Tentou na Ucrânia, não conseguiu, tentou no Oriente Médio, não conseguiu, mas na América Latina ele tem que ser um personagem importante. Então, acho que é um pé no palanque, outro pé na diplomacia e outro pé
Mas esses são três pés. Pragmatismo, pois é. São três pés, o que É, tem não um vou entrar problema nesse, biológico. vou entrar Nessa nesse seara, mérito, não, não né? vou entrar nesse mérito. Mas a política tem vários pés. Às vezes tem até quatro. É, Às vezes tem muito, tem E muito. você, Dapi? Eu acompanho uma newsletter que é muito boa, de Thomas Trauman, sabe? Você conhece o Thomas Trauman? E ele estava lembrando na newsletter desse final de semana, uma entrevista que o João Santana deu para o Fernando Rodrigues em 2006, dizendo que o fenômeno eleitoral Lula, era a convivência de dois Lulas, um fortão e um fraquinho, que dependendo da situação ele era o fortão e o fraquinho. O desafio nessa situação é que ele não pode ser nem o fortão e nem o fraquinho. Ele tem que tentar um meio termo, porque isso é diplomacia. Né? Faz todo sentido que ele queira ser protagonista de uma negociação que ele fracassou rotundamente, até negociações longe de casa, e porque no caso da Ucrânia ele claramente abraçou o Putin, então não tinha a menor condição de ser interlocutor nesse caso. Ele pode pensar nisso, mas ele tem que pensar os prós e os contras. Para que ele vai se meter em qualquer atrito entre Venezuela e Estados Unidos? Até porque, como a Malu lembrou, esse atrito vai ficar circunscrito. A Venezuela, por mais que as forças armadas e as milícias bolivarianas sejam mal armadas, mal treinadas, é um país populoso, um país muito grande, não vão ser 10 mil soldados marines americanos que vão dar jeito nisso. Estima-se para mais de 300 mil. Imagina, os Estados Unidos não vão querer um Vietnã a troco de pouco. E perto de casa, né? Perto de casa. Não vai fazer nenhum sentido isso. Então também não faz sentido o governo brasileiro querer entrar, marcar o fortão nessa situação. Não funcionou, né, Não Dapi? funcionou. Na época da eleição, que era uma coisa bem mais simples em termos comparativos, o presidente Lula não conseguiu fazer o Maduro apresentar as atas da eleição. Sim, o Maduro deu de ombros para ele. Sim, a Eu chamo Venezuela... Lula de agente da CIA. Chama muita gente da CIA. E a Venezuela tem prisões com tortura a preso político. Como é que você defende isso? Uma coisa é defender a soberania como um critério geral para todos os países, mas ele tem que defender a soberania da Ucrânia também. Né? E outra é defender o regime instalado naquele país acima de qualquer negócio, que é o que vinha acontecendo, até o Maduro dar uma penca de bananas para o Lula, e o Lula ainda assim ia se manter um pouco não Itamaraty, essa divisão é importante, né? Mas parte do governo, o Lula com o Celso Amorim se mantendo muito tolerante, muito leniente com as coisas do Maduro. Até em relação a Maria Corina, por exemplo, esse comentário que ele fez. Não precisava falar, mas falou, fez questão de falar, né? Não, eu acho que o Brasil, em algum momento, acreditou que, de fato, com aquele acordo de Barbados, que trazia outras partes ali, conseguiria, digamos assim, viabilizar um processo democrático um pouco mais transparente para a Venezuela. E isso ficou claro que era impossível diante do que aconteceu com o resultado das eleições. E aí, a partir dali, eu acho que tem um distanciamento, até mesmo dessa empatia demonstrada pelo Lula com o Maduro e tudo mais, até isso ficou um pouco mais frio, inclusive depois de ele ter sido chamado de agente da CIA. Assim. E se a diplomacia já procurava manter suas distâncias ali, me parece que até o próprio executivo também manteve. Mas o distanciamento partiu mais do Maduro em relação ao Lula do que do Isso, Lula porque foi, digamos assim, uma não aceitação do Maduro de algo que ele já tinha aceitado antes, deixou o Brasil com cara de bobo ali, dizendo, tentamos negociar um negócio aqui. Mas vocês, não credencia o Lula para qualquer tipo de negociação. Né? Isso, Como é que ele vai negociar? Negociar é muito difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que é esperado do governo brasileiro rejeitar a ideia de uma intervenção americana. Então, se esse assunto vier à baila, ainda que não seja esse o foco de um futuro encontro Lula-Trump, mas se o Trump falar de Venezuela, acho que o presidente do Brasil tem a obrigação de dizer que qualquer aventura militar ali de grande porte da Venezuela será inaceitável por toda a região, não só pelo Petro da Colômbia, que é quem tem assumido o discurso mais duro ali e tal. Mas o mais provável é que ele fale o que ele falou ali, não o que ele falou ali, né? Ó, Trump, então, peraí, não, calma aí, né? Não vai dizer isso, não ouse falar grosso com o Brasil. O personagem de Trump ele é tão peculiar que o Trump ele fala como se estivesse no palanque em qualquer momento que ele estivesse falando. Então. Né? Ele pode falar de palanque a qualquer momento. Ele fala assim com a imprensa, ele fala assim com os adversários, com os amigos, com os inimigos. Fala o Trump tem o mesmo discurso para todos os públicos. Eu estou dizendo que o Lula que não vai falar igual com o Trump da mesma forma que ele falou para os estudantes. Porque isso faz parte de uma estratégia. Até jogar para o Valdo, fiz essa apuração, mas ela é parte desse combo de apurações que a gente traz para vocês sobre o que o técnico Lula está fazendo, está mudando e tal. Claro que é uma estratégia de comunicação, esse discurso do presidente para o público interno, que ajudou muito a organizar a tropa do governo Lula. O Trump foi, como a gente sabe... A militância falando aí sobre essa questão da Venezuela. Essa questão da Venezuela é uma questão muito importante, porque se passar do pano, a militância passou o pano, o Lula colocou o pano vermelho, tapete vermelho para o ditador, narcoditador da Venezuela vir ao Brasil como um presidente de honra aí, teve o privilégio de estar junto lá no Planalto falando, e o Lula soltou aquela importante frase para entendermos como eles falam narrativas para mobilizar, para enganar a população, seja aqui no Brasil, seja lá na Venezuela. O Lula falou, o que está acontecendo na Venezuela é só uma questão de narrativa.
é só uma questão de narrativa. Isso que o presidente falou, o presidente descondenado Lula falou para o Maduro. É uma questão de narrativa. Que ele não estava contando a narrativa certa, que o Maduro estava se colocando como vilão. E foi aí as eleições e vimos que o Maduro deu um golpe de Estado, fraudou as eleições. Tivemos aí a Maria Corina sendo o Nobel da Paz pela luta pela democracia da Venezuela, as eleições limpas. E esquerdista como o Hugo Chávez, aconteceu lá com o Hugo Chávez. O Hugo Chávez é o atual Lula hoje. Ele apaziguou, ele colocou ali o poder judiciário da forma que ele queria, assim como o Lula está fazendo agora, colocando o poder judiciário da forma que ele queria, mandando nos militares para se perpetuar no poder. A ação que o Lula está fazendo agora é a mesma do Hugo Chávez. E aí, depois que o Lula, como já está velho, vai vir um outro aí e continuar essa perpetuação no poder do PT. Muito grave que está acontecendo agora. Muito grave, muito gravíssimo mesmo. Se o nosso Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os nossos políticos não tiver vergonha na cara e força, e também nós como população continuar achando que está tudo bem, vamos passar por uma situação vexatória e a maior crise da história do nosso Brasil, não somente financeira, mas uma crise institucional que pode levar o Brasil a uma nova Venezuela. Isso é muito grave. Galera, se você está acompanhando esse vídeo até agora, é importante você apoiar o nosso canal, deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal. Se você acompanha o nosso canal e não se inscreve, ó, aqui embaixo tem um botão se inscrever, você não vai tá gastando nada, totalmente gratuito. Só se inscrever no canal, você vai estar nos ajudando demais, beleza? Se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário também sobre esse comunismo aqui na América Latina e também esse consórcio comunista que está sendo implantado aqui no Brasil. Tamo junto, até o próximo vídeo.